Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez a este podcast. Eu hoje vou falar-vos de mudanças de perspectiva. Sabemos que quando sofremos com uma situação, normalmente sofremos devido à forma como olhamos para ela, à forma como pensamos sobre ela. Mas se mudarmos esses pensamentos, se fizermos aqui um reframe, uma nova moldura, uma nova rotulagem em relação à situação, nós teremos a capacidade também de regular as nossas emoções que são consequentes desses pensamentos. Então, uma nova perspectiva acaba por mudar por completo o nosso estado emocional, acalmando emoções que normalmente não são muito confortáveis. Mas para vos dar exemplos mais concretos disto, eu vou começar por um exemplo que a mim me ficou na cabeça e tive de refletir um pouco sobre isto para entender e integrar, mas acho que depois disso consegui entender que podemos fazê-lo em relação a praticamente quase tudo. O coach famoso Tony Robbins disse num webinar online que quando estamos com problemas num relacionamento, um relacionamento não está propriamente a fluir, nós temos duas hipóteses. Uma delas é entendermos isso como um indício de que a relação vai terminar. E a outra opção é praticamente o oposto. E é percepcionarmos isso como o início de um novo ciclo, ou como o início do próprio relacionamento. E isso vai mudar por completo a forma como percepcionamos essa situação e especialmente a forma como sentimos essa situação. Mas isto é válido para praticamente quase tudo. E reparem que normalmente há coisas que acontecem que também não são exatamente aquilo que nós tínhamos pensado, sonhado, mas também acontecem por uma razão. E que a nossa forma de reagir a esses acontecimentos que à partida nos parecem menos positivos é entendermos que existe um quadro maior que nós nem sempre entendemos e que nós não estamos no controle total das situações. Ou seja, nós controlamos até certo ponto apenas. Projetamos e co-criamos, mas não temos o controle total. E muitas das vezes somos surpreendidos e recebemos não aquilo que sonhamos, mas aquilo de que precisamos. E isso é interessante de analisar. Então, reparem, por exemplo, vocês vão para um ginásio, tinham projetado que iam a aulas XPTO desta ou daquela modalidade e de repente descobrem que o vosso ginásio que nunca tem vagas para as aulas que vocês querem fazer e que a única aula que tem vagas que é a aula de Pilates. Como é que vocês analisam isso? Ficam zangados, frustrados? Ou se calhar conseguem percepcionar que a vida vos está a mostrar que neste momento precisam precisamente de Pilates. Então temos esta capacidade de reavaliar porque é que algo aconteceu e de perceber que às vezes o universo nos está a guiar. E nós às vezes dizemos que andamos perdidos e não sabemos qual é o caminho e que não sentimos esta conexão e não nos sentimos guiados, quando na verdade somos guiados às vezes desta forma assim meio travessa e só temos que parar e refletir sobre isso. Podemos pensar aqui noutra hipótese. Vocês pensam numas férias nas Maldivas, mas nesse ano por alguma razão não dá para irem para as Maldivas. E, portanto, vão, por exemplo, para a Itália. E vai quem é a Itália conhecem o amor da vossa vida. Estão-me a fazer entender, percebem como o estarmos receptivos à vida, às mudanças de rumo, àquilo que não estava previsto, ao inesperado, ao desconhecido, como isso vos pode fazer entrar no buraco da Alice no País das Maravilhas e transformar o vosso mundo, fazendo-vos entrar num vórtex em que coisas extraordinárias e fascinantes acontecem. Mas isto só pode ser possível quando temos esta receptividade e quando percebemos que a vida nos guia. E, portanto, quando acontecem coisas que não nos parecem positivas, na maior parte dos casos elas são positivas. Nós é que não temos facilidade em perceber isso nessa altura. Se calhar mais tarde acabamos por entender porque é que isso aconteceu dessa forma
e entender também que aquilo foi melhor para nós e que aquilo fez todo o sentido no nosso caminho, no nosso destino, etc. Ok? Vamos supor que concorremos a um emprego e não conseguimos aquele emprego e vamos parar a um emprego que não era aquele que nós queríamos. E quem sabe lá se não descobrimos que aquela é a profissão perfeita para nós e que aquela é a empresa perfeita para nós. Então, podemos e devemos demorar algum tempo a tirar conclusões e a rotular aquilo que vai acontecendo. E podemos também dar sempre uma perspectiva positiva a tudo aquilo que vai acontecendo, não é? Percebendo que existe de facto aqui um puzzle que não está ao nosso alcance e que nós nem sempre conseguimos visualizar, mas que as coisas acabarão por fazer sentido. E, portanto, quando acontece algo assim um bocadinho inesperado, nós podemos pensar, uau, que fascinante, uau, que estimulante, isto é muito interessante, há aqui um plano melhor para mim, ok? E podermos realmente inverter a forma como nós vemos as coisas. Vamos supor, por exemplo, uma mulher que não teve filhos, e até conheço alguns casos deste género, e que até tinha ali um certo desgosto, porque era um sonho de vida e não consegue entender porque é que não aconteceu, e vai que se apaixona por alguém que tem 2 filhos. Estão a ver? Ou seja, ok, ela podia ter o sonho de ter um filho biológico, é certo, etc, mas às vezes nós não entendemos bem porque é que a vida nos leva a determinado lugar, mas as coisas acabam por bater certo. E às vezes o amor vem de formas inesperadas, vem de uma forma que não foi projetada por nós, ou pelo menos não exatamente daquela forma. Uma coisa que se diz na espiritualidade é que quando nós projetamos algo para nós, quando nós idealizamos algo para o nosso futuro, nós nunca sabemos nem quando é que vai acontecer e especialmente como é que vai acontecer, porque normalmente acontece de uma forma diferente daquela que nós estávamos a projetar. Ainda há bocado rebentou-me aqui uma lâmpada em cima da cabeça, mesmo, literalmente. Isto nunca tinha acontecido, isto estilhaçou-se toda e queimou-me aqui umas coisas, pronto. Não interessa. Eu tenho 2 hipóteses. Eu vejo isto como uma tragédia, vejo isto como um sinal, vejo isto como mal olhado, ou então eu vejo isto como, uau, eu hoje tomei uma decisão que foi explosiva, foi extraordinária, o universo adorou isto é mesmo um sinal de que o meu futuro vai ser extraordinário. Estão a ver? A mudança de perspectiva muda o vosso estado emocional. Então isto acaba por ser uma ferramenta de gestão emocional absolutamente poderosa. Então, pensem sobre isso, pensem em situações de vida em que podem mudar a perspectiva, ou pensem em coisas que aconteceram no vosso passado que depois vocês perceberam que foi o melhor que vos podia ter acontecido. É apenas uma mudança mental, mas muda tudo, absolutamente tudo. Obrigada por estarem desse lado, por continuarem a ouvir-me e espero que continuem por aqui.